E vindo uma época em que era muito difícil, porque você tinha dois tipos de profissional. Aquele prático com boa vontade que tentava ensinar, mas você pensar que 40 anos de prática você não consegue passar em um ano, né? Aquele prático que tentava ensinar e aquele prático que escondia tudo, né? Então ele ficava fazendo, parecia show de mágica a aula do cara. Ah, faz desse jeito e não explicava o porquê das coisas. Então era uma coisa, eu achava uma coisa tremendamente desagradável. Uma vez eu tive um problema com um deles, né? Porque na realidade ele chegou lá no gerador, colocou uma lente para surfaçar e não explicou como fazia, né? E aí ele fez lá, colocou a lente numa determinada posição. Eu falei, aí eu fiz umas contas lá, né, engenharia. Por que você não falou para ela? Por que você não fala para os alunos que se você colocar um calço assim, assado, a lente vai sair do jeito que eles querem? Porque você fica fazendo esse escondendo, tipo... né? Escondendo. Então era uma época muito difícil. Era uma época muito difícil. Então foi muito difícil começar a adquirir conhecimento. Aí eu me formei, mas aí eu acabei sendo convidado no começo de 2000 para dar aula, como professor convidado. Entendi. E aí acabei ficando, né? Foi um começo bem difícil, porque na realidade você não tinha ninguém muito disposto a ensinar. Eles jogavam você lá e você tinha que desenvolver. Então o que acontece que eu tinha? Eu tinha a teoria. Fui atrás de livros, né? Fui procurar livros. Não tinha livro brasileiro, não tinha nada em português. Eu acho que a única coisa que tinha em português que ajudava alguma coisa eram dois livros. O do professor Ney Dias, né? Que ele tinha lançado um livro em 1995 que era super interessante para quem queria entender balcão. Tem até hoje? Hoje é difícil você encontrar. Você encontra as mesmas informações dele no blog dele na internet. Legal. Qual que é o nome do livro, professor? Você lembra? Nossa, eu não sei, era um livro. Mas se jogar blog do professor Ney Dias, acha fácil. Você acha. Tranquilo. Então lá você vai encontrar muita informação. Tá. Né? E aí a gente tinha esse livro do Ney Dias, tinha um livro que eu nem sabia que existia, que era do Aldo Martinato, que ele tinha feito alguns anos atrás. Eu fui ter contato com esse livro depois de 10 anos. Caramba. Quando eu ganhei do próprio Aldo um livro, né? Uma pessoa muito legal, que tinha alguma coisa, e não tinha mais nada. Em português não tinha mais nada. Louco. Né? Então foi um trabalho muito difícil. O que eu consegui? Através de uma pesquisa, eu entrei em contato com um profissional da Sola, nos Estados Unidos, e ele me mandou um livro que ele tinha escrito, que era Introdução à Ótica Oftálmica, que também é um livro fácil de você achar na internet. Está em inglês, mas você acha ele fácil. É um livro que hoje em dia as AIS disponibilizaram. Naquela época, o livro era assim, e era uma coisa bem curiosa. Porque lá nos Estados Unidos, na época era a Sola, não era as AIS ainda, então as AIS às vezes disponibilizavam para os alunos o livro. Legal. Ela dava, você comprava o livro por um preço irrisório, né? Aí ele me mandou, né? E aí comecei a trabalhar e começar a criar as bases do que hoje eu desenvolvo. Então foi tudo muito na raça, né? Pegou bem lá no começo. Nossa, tem coisas que você vê na época da prática que é difícil de falar. Era basicamente o bandeirante, né? Você veio capinando para essa galera que tá tudo mais fácil hoje em dia, né? Até por conta do advento da internet, né? Sim, não, tinha coisa que era cômica, né? Você ia surfaçar uma lente orgânica, aí você perguntava pro cara como é que fazia. Olha, se a dioptria for positiva e for maior que 2, você faz o cálculo desse jeito. Se ela for negativa, você faz de outro jeito. Se ela for de 0 a 2, você faz de outro, né? Um monte de, como se diz, um monte de manha, né? E às vezes eu comecei a descobrir que algumas manhas eram porque o cara não conhecia o processo mesmo, né? Entendi. Então, por exemplo, a lente saía lá fosca. Aí, coisas assim, metia no meio do molde, lá você metia uma folha de jornal entre o molde e o pad que estava colado no molde lá, e aí a lente saía. Na realidade, era um erro do cara que ele não tinha, o retrogerador que ele tinha feito não estava regulado, ou o molde estava desgastado. Entendi. Então tinha gambiarra, era tudo surfaçagem de cristal, né? Então, para você acertar o grau, então era uma coisa assim, você acertar a dioptria de uma lente era muito difícil às vezes, né? O pessoal não tinha conhecimento do que era a curva base de uma lente, efetivamente. Quando a gente entrou na lente orgânica, a gente não tinha noção do que era a curva base de uma lente. Louco. Sim. Você percebia, você conversava com o cara metia lá o
o relógio, né, o esferômetro, né? E a gente começava a trabalhar. Tinha muito detalhe naquela época, em que as coisas aconteciam e ninguém sabia por quê. E aí, nessa hora que eu comecei a trabalhar, comecei a me colocar, falei, meu Deus do céu, pô, se jogarem uma lente de 1.67 na minha mão, o que eu vou fazer? Né? Naquela época tinha o CR, começou a aparecer 1.56. Se me jogar outro índice de refração, eu vou ficar fazendo esse negócio, vou ficar fazendo esse malabarismo. Né? Até hoje, eu vou falar para você que tem muito profissional que até pouco tempo ainda continua com esse malabarismo. Com certeza. Quando eu trouxe para ele a fórmula de cálculo, como que você calculava uma lente, na hora que ele fabricou a lente e percebeu que ele não precisava retocar a lente, naquela época era muito comum, você retocava a lente. Então você fazia aquele teu cálculo aproximado, se desse certo, deu, tudo bem, eu sou o bambambam, senão eu ia retocar a lente. Nossa. E tinha todos uns processos, todos uns hábitos. Às vezes você pegava um outro molde, às vezes com o mesmo molde você dava uma retocada e a lente e a dioptria acertava, e também tinha aquela, né? Também aquela coisa. Não tinha muita precisão. Saía um erro de 0,25, tá muito bom, manda para frente, porque na realidade a pessoa não via muito conserto, né? Principalmente quando você pegava uma lente negativa, uma dioptria alta, não tinha muita preocupação. Né? Era muito curioso. Então,